aquilo que as pessoas mais gostam. Levantamento de resultados. Pois é. Amigos da Odd Justa, que montanha russa não tem sido este Mundial de Clubes para mim. Sei que para muitos de vocês também. Tenho visto com alguma naturalidade a dificuldade de muitos traders. É normal, é o primeiro e para o próximo toda a gente estará melhor preparada. Quero fechar com vocês neste vídeo o resumo sobre a primeira, a segunda e a terceira rodada deste Mundial de Clubes. No fundo, uma análise aos grupos. Vamos ver qual foi a minha rentabilidade, quais foram as equipas que performaram melhor nos meus resultados, qual foi o meu resultado financeiro líquido. Perceber também onde esteve o meu up de variação positiva e o meu down draw, a minha queda de rentabilidade também neste Mundial. Bem, num primeiro momento quero-vos dizer que foi com muito agrado que vi uma excelente liquidez relativamente a este Mundial de Clubes. Ouve-se muitos zunzuns por aí sobre o desinteresse dos apostadores para esta competição nos Estados Unidos, mas a verdade é que temos uma procura imensa. E a verdade é que foram várias as vezes que puderam presenciar stakes muito grandes presentes no mercado. Vamos perceber aqui algumas questões e eu vou passar já sem perder muito tempo. Vou já passar aqui para os resultados e vamos fazer aqui um levantamento relativamente rápido. Salta-nos logo à vista que tenho uma primeira rodada positiva, tenho uma segunda rodada negativa, nada de mais, e uma terceira rodada quase break-even, nada de mais. Conseguimos perceber que eu comecei bem a competição, mas não conseguimos perceber o quão abrupto está o meu resultado, porque alguns entre a primeira e a segunda rodada as coisas ficaram muito agressivas. E vamos aqui ver no gráfico geral. Aqui, isto é o que eu vos quero mostrar. O gráfico geral. Ao longo do primeiro dia, segundo dia, no primeiro dia tivemos aqui, terminamos com, no primeiro dia, 4.000 e qualquer coisa euros. No segundo dia terminamos com cerca de 14.000 no resultado. No terceiro dia acabamos com 28.000. Há uma pequena quebra para 25.000 no quarto dia, mas termino bem o dia indo para cerca de Abraão, não sei se é no quarto dia, se é no quinto. Este pico, mas penso que é no quarto dia ainda, cerca de 50 e tal mil libras. E bem, aqui tudo corria bem na competição, o ritmo crescente era manifestamente muito bom para mim. Trazer já para a mesa a pergunta que vocês me colocam: Abraão, tinhas algum objetivo para este torneio? Costumas meter algum objetivo neste tipo de torneios? Desde que eu me recordo de ser trader, que recordo-me de colocar objetivos. Sem objetivos tu não visualizas e é bom que nós corremos atrás de algo que consigamos visualizar. O poder de visualizar é muito grande, mas Abraão, isso é uma garantia de sucesso? Não é. Agora, quando nós andamos nas coisas simplesmente por andar, torna-se demasiado vago. Não é à toa que, por exemplo, no futebol de elite nós temos os jogadores a se esforçarem, a se motivarem muito mais por competições oficiais, por exemplo, do que em contexto de amigáveis. Correto? Então eles visualizam no fundo um troféu, uma conquista e algo que no currículo deles vai ter impacto, obviamente também nas contas bancárias, não é? Então o resultado que eu esperava fazer neste Mundial de Clubes tinha como objetivo normal, não era um objetivo esticado, nem um objetivo mínimo, era um objetivo que eu esperava atingir. As 100.000 libras seriam realmente o valor que eu estava a correr atrás. Terminamos este quarto dia já com mais de 50% desse resultado praticamente feito, o que para mim era muito bom. Ao quinto dia acabo por ter um prejuízo e aqui é o jogo do Real Madrid, se bem me recordo, que me lança e me cobra bastante da banca nesta altura acumulada. E este quinto dia termina sem nada de especial. Há aqui uma pequena recuperação que eu penso que ainda é no dia 5, exatamente, e saltamos para o dia 6. O dia 6 é um dia que tem dois excelentes resultados, que simplesmente faz isto no meu resultado. 55.000 libras, pum, 74.000 libras.
e aqui, se não me engano, foi a acumulação de um green no match shots e no under do jogo do Atlético de Madrid. E aqui eu já me virava nesta altura do campeonato para trabalhar bastante unders, tinha aproveitado alguns favoritos a favor, mas também vinha aproveitando alguns favoritos que não vinham a performar da melhor maneira. E por falar em favoritos que não performam da melhor maneira, temos aqui o maior salto da competição, ou um dos maiores saltos, o maior salto num só mercado. De 75 mil libras passo para, cerca de 100 mil libras neste dia 6 ainda, penso eu, exatamente, neste dia 6. 90 e qualquer coisa mil libras, 97 mil libras, praticamente as 100 mil libras. Isto na minha cabeça, contrariamente àquilo que deveria acontecer, não trabalhou muito bem. A verdade é que a partir deste dia 6 eu comecei a sentir-me, por mim próprio, não por ninguém, porque eu não estava a partilhar estes resultados no meu Instagram, eu estava a viver este meu sucesso comigo próprio e não sei porquê, eu comecei-me a sentir eu próprio muito pressionado perante este resultado. Eu já pensava que número é que eu ia atingir. Bem, aqui em casa o pessoal já estava, Abrão, és uma máquina, isto e aquilo. E aquilo na minha cabeça não funcionou nada bem. Eu próprio comecei a sentir-me ansioso, até clinicamente. Comecei a ter dificuldades em engolir água, comecei a ter dificuldades em dormir, muitas dificuldades em adormecer. E tudo isto começou a virar um loop altamente negativo na minha vida. Durante este Mundial de Clubes. Durante este dia 6 consegui-me manter estável e bem. Tenho aqui a primeira grande queda deste Mundial de Clubes, de 99 mil libras para 86 mil libras, e se bem me recordo, é um jogo do Flamengo que eu vou atrás de um under com demasiado dinheiro para a oportunidade que era, e de um match shots que era essa a posição que devia ter mantido, portanto assumo aqui um red já. Reparem, eu passo aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos em que não estava a fazer nada, nem a ganhar nem a perder, e de repente comecei a ficar ansioso. Isto tem que continuar a crescer, o que é que se passa? Vários pensamentos começavam a orbitar dentro da minha cabeça. Será que já não vou ser capaz? Será que está a vir aí um mau período agora? Estas 100, será que não vou conseguir bater um recorde? E tudo isto, este chamado overthinking, atirou-me para as redes do ringue de boxe. E já trago essa analogia para vos falar um pouquinho. Há aqui uma primeira queda, mantenho-me nesta queda aqui a aguentar-me à tona e trazendo então o boxe agora para esta situação. Vocês sabem aquelas lutas onde o lutador começa muito bem, dá a primeira pancada, dá a segunda, o adversário está quase a cair, mas de repente ele, por algum momento, ou por distração, ou por um síndrome de super-homem, ou por distração, de repente leva um soco. E leva um soco, e foi isso que me aconteceu, e que ele de repente começa a sentir bastante o combate e a duvidar de si próprio. E o pior que me poderia ter acontecido foi entrar ainda para mais num período de extrema variância negativa. Eu tenho os jogos gravados, foram inúmeros os jogos, as bolas à barra, ao poste, falhanços. Eu já só me lembro de dar socos nesta mesa e ela só não parte porque efetivamente é muito forte. E reparem como eu estou aqui praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mercados onde não estou a fazer dinheiro, não consigo fazer dinheiro. Como um grito de revolta, tentei-me revoltar contra o mercado, dando um soco maior, com a maior força do mundo que eu tinha. E fui ao Inter de Milão procurar uma reviravolta naquilo à força. O que é que acontece? O Inter de Milão demorou muito tempo a converter uma reviravolta que veio-se a consumar. Eu utilizei mais dinheiro que nunca no mercado. Cerca de 100 mil libras que cheguei a estar exposto back ao Inter de Milão quando eles estavam a perder. E foi muito mau. Assumi cerca de, reparem nesta tombo, de 78 mil libras fui para 40 mil libras. Assumi 30 e qualquer coisa mil libras nos meus resultados. E bem, nunca mais eu me consegui levantar, apesar do terreno positivo. Pensem num lutador de boxe que leva e depois de ter estado bem no combate e praticamente era só continuar a fazer aquilo que estava a fazer de forma calma e bem feito, assalto após assalto, até terminar o combate. Quis terminar demasiado rápido esse combate e levei um soco. E quando pensei que aquele soco era só algo de leve, levo um soco que quase me mete KO e fico aqui encostado às cordas. E estou até ao final da fase de grupos encostado às cordas a tentar sobreviver e termino a fase de grupos com 35 mil libras, mas com as mãos bem agarradas às cordas para me tentar esconder de novos golpes e agora a tentar me defender. Bem, trouxe quase a vida de Mike Tyson para aqui para a mesa para falar com vocês sobre esta minha situação. Um gajo que dominava tudo e de repente só voltou ao boxe
para se aguentar o máximo de tempo possível para ganhar algum cachê. E esta é a situação do Abrão, o Mike Tyson do trading. Vamos analisar aqui outras questões. Vamos ver aqui na primeira rodada alguns jogos. Perceber então, os primeiros jogos trazem-nos, aqui é o match odds do Al-Ali, trago aqui um under a ganhar 7.900 libras, depois alguns resultados, 5.000 e qualquer coisa libras também no Auckland, mais uma vez under, depois aqui resultados irrelevantes, faço aqui mais um bom lucro ao intervalo no Chelsea, foi a única vez que fui a este mercado e muito bem. Faço mais 8.000 e qualquer coisa libras no match odds, muito regular, Benfica no match odds a trabalhar bem. Tenho aqui um red no Flamengo Esperança Tunis. Quando experimentei a primeira vez ir a overs neste Mundial de Clubes, o match odds deu para compensar algum deste prejuízo. A seguir tenho um River Plate Urawa Reds com 10.000 libras e reparem como estou a caminhar aqui paulativamente a muito bom ritmo, saíram 30 e tal mil libras aqui, alguns resultados sem grande expressão, 6.000 libras no Melody. Lembro-me que estava muito calmo, sem grandes precipitações. Aqui no Inter Milão fiz 7.000 libras. Digo-vos que não sei bem o que é que fiz aqui neste jogo, neste Inter Milão Monterrey. Chegava aqui às minhas 50.000 libras na competição. Aqui trabalhei outra vez under neste jogo do Manchester City, mais 10.000 libras. Aqui no Real Madrid, recordo-me que foi um red algo ingrato neste Real Madrid, mas é um red assumível e aceitei bem, segui em frente, aqui não senti minimamente a obrigatoriedade de ir atrás, aceitei muito bem aquilo que um trader deve fazer e termino a primeira rodada com 50.000 libras, fazendo mais 7.000 libras no under do jogo do Al-Ali com a Juventus. E aqui eu vinha a trabalhar com aquilo que deveria ser feito nesta competição maioritariamente. Trabalhar unders e trabalhar match odds sem demasiado dinheiro, porque o match odds estava muito perigoso por esta altura. Vinha com uma boa taxa de acerto, mas a qualquer altura isto podia mudar qualquer coisinha. Entramos então na ronda 2 do Mundial. E aqui, saltando já à vista, sem grandes resultados, sem grandes precipitações, tem um match odds relativamente bem conseguido, mas vamos para o Atlético de Madrid e Seattle Sanders, 6.000 libras no match odds e mais 12.000, 13.000 libras no under novamente. A continuar a aproveitar aquilo que era o calor, aquilo que era a falta de eficácia das equipas, aquilo que era a dificuldade em marcar. E até aqui estava tudo certo. Vou ao Paris Saint-Germain com o Botafogo. Aqui digo-vos que tenho alguma sorte. Eu estava expectante. Aguentei ao máximo a correção do PSG. A verdade é que quando eu percebo que o mercado começa a ceder qualquer coisa nova do PSG, o PSG apostava numa equipa com algumas alterações. E aqui, neste jogo, eu das duas uma, eu não tinha um back para mim, ou era não trabalhar o match odds e procurar unders, ou então especular o match odds em momentos que ele me desse a oportunidade. Eu fiz isso e passado 3, 4 minutos dá o golo do Botafogo e faço um green de 11.000 e qualquer coisa libra, e aqui sim, depois desta felicidade, nesta tentativa de ajuste ao do Botafogo, e aqui sim entra uma boa gestão da minha parte. Paris Saint-Germain com muita dificuldade. Atenção, este trade é uma cereja em cima do topo do bolo, mas que poderia ter ainda um fruto muito mais valioso em cima dele. Mas já vos explico. Estas 11.000 libras transformaram-se em 22.000 porque eu não fechei o meu layout ao Paris Saint-Germain, percebi que o mercado iria rapidamente corrigir se o PSG não mostrasse capacidade de ir para cima do Botafogo, não mostrou e foi um bom ajuste que apanhei aqui. De possíveis 37.000 libras fiz 22.000 no match odds, mas tinha um trade melhor de se fazer aqui. A verdade é que o Botafogo, o seu jogo passou praticamente por não fazer mais remates à baliza, mas por defender única e exclusivamente, ao contrário, por exemplo, do jogo de hoje do Fluminense com o Inter Milão, onde o Fluminense foi várias vezes atacar. Então aqui, aquilo que eu deveria ter feito era fechar o meu match odds ou deixá-lo correr, mas deveria ter entrado imediatamente no under limit neste jogo. E aqui estive muito mal. Passemos para o jogo do Auckland City com o Benfica. Aqui cheguei tarde a este jogo e recordo-me que fiquei altamente frustrado por perder uma das melhores oportunidades deste Mundial de Clubes. E é aqui que em termos de trabalho começa a mudar a minha mood. Eu quero lançar esta alerta. O perigo de nós nos deixarmos descontrolar emocionalmente. Eu aqui fiquei tão frustrado por perder esta oportunidade, este under limite do Benfica, que, meus amigos, aquilo tornou-se tudo uma carga negativa que com ansiedade à mistura, que com pressão que sentia de fora, só podia dar tudo aquilo que veio a seguir. E garanto-vos, estas quedas ensinam muito mais do que as vitórias. As vitórias ensinam muito, mas continuo-vos a dizer que as quedas ensinam. Há quem defenda que não. Na derrota não se aprende nada, meus amigos. Olhem agora este mar vermelho, e não é um mar do Benfica.
É um mar de redes, atrás de redes, atrás de redes. Aqui tem muito trabalho mal feito. Aqui tem muita frustração. Aqui tem muita ansiedade. Aqui tem muito trade sem valor. Aqui tem tudo aquilo que não pode existir. Sem grande delonga. Curiosamente, estes trades onde perdi mais dinheiro, aqui, este back ao under 3,5 do Flamengo, o jogo acabou só com mais um golo. E foi o golo que eu levei aos cerca dos 80 minutos que levo com este golo. Foi a minha entrada 1 minuto depois da golo. E entrei ao mesmo tempo, lei ao Flamengo. Porquê? E vou explicar-vos aqui tecnicamente só este trade rapidamente. Enquanto tinha o under a correr, o Chelsea estava a melhorar na partida. Então, se fosse gol do Chelsea, eu ganhava mais dinheiro no match odds naquele momento do que perdia no under. Mas as coisas quase que se equiparavam uma à outra. Só não poderia existir gol do Flamengo. Curiosamente, 1 minuto depois, o Flamengo lança um balão para a frente, cambalhotas na defesa do Chelsea, gol do Flamengo. O pior cenário, a única que não poderia ter acontecido. E bem, para alguém que vinha a entrar numa mood negativa, de 100 mil libras, estamos agora com 80 mil. Red. Uma vitória aqui no match shots. Este green estava acumulado. Eu fui trabalhar para os Anders e levei com um golo e levei com outro golo. Mais frustração acumulada. Perdi o meu lucro mais uma vez. Não havia maneira de sair deste loop negativo. E vem o jogo do Inter Milão. Menos 35.600 libras. Olhem o impacto. 1 dia e meio eu passo de 100 mil libras para 40 mil na competição. Que soco, meus amigos. Que soco. Eu não sei como é que eu entrei nesta mood, confesso-vos. Não sei como é que entrei nisto. Reparem depois a seguir. Sou um autêntico inoperante dos mercados. Menos 1.000, 600, 700, 900, menos 2.000, 800, 1.000. Este trabalho é tão psicológico, mas tão psicológico. E muitas das vezes já vocês têm a conversa por parte de produtores de conteúdo. Sem a vertente técnica vocês não são nada no trading. É verdade. Mas sem a vertente emocional, garanto-vos, vocês também não são. É muito importante o equilíbrio. Menos 100, menos 100, menos 300, mais 1.600, menos 200, menos 1.100. Vamos à terceira rodada para vocês continuarem a perceber. Menos 700, menos 5, menos 3, menos 1, menos 700. Vocês perceberam a catrafada de redes. Eu acho que eu levei para aí 15 prejuízos seguidos. E com um greenzinho lá pelo meio jeitoso. Mais 13 mil aqui no under do Boca Juniors. E voltei a tentar aqui. Pensei que ia aqui ganhar outra vez uma nova lufada da fresco, mas de repente menos 3 mil, mais 2 mil... Menos 300, menos 100, menos 6 mil no meu Melody Fluminense no Match Odds. E bem, meus amigos, menos 1.000, menos 4 mil, ganhei 6 mil no Al Hilal, outra vez a trabalhar under. E são os unders basicamente que me mantêm vivo nesta competição. Vamos para um quadro geral de resultados. Vocês já puderam ver isto. 6 mil libras, 3 mil, 20 mil, 19 mil, 46 mil no dia 6 e de repente menos 18 no dia 7, menos 37 no dia 8, menos 1000, menos 11 no dia 10, mais 10, menos 4. Que desvaste. 55 greens, 66 reds, 13 dias de trabalho e um lucro médio de 293 libras por mercado, sendo que estas relações de mercado é irrelevante. Há muitos mercados que eu abro, meto lá transaciono lá meia dúzia de euros e fecho, aquilo conta como mercado. Portanto, isto é uma métrica que eu não me preocupo minimamente. Vamos aos mercados? Pois bem, temos um match odds com 34 mercados, com 9 mil positivos. Eu acredito que agora, nesta fase eliminar, já estou até com match odds, inclusive em prejuízo. Temos um intervalo com 6 mil libras, temos 0,5 do half-time positivo, 1,5 do half-time positivo, o 0,5 com resultado quase irrelevante, 1,5 positivo, 2,5 positivo, 3,5 menos 13 mil, que é um over, que está a tropar isto. Portanto, o meu resultado até esta altura, 6.800 no under, 5,5, 4,5 no 4,5, 6,5 e 7,5 como prejuízos acumulados de under também, 8,5 positivos. Meus amigos, esta altura da competição era uma competição com muitas oportunidades para under. Inclusive, eu aqui não estive na melhor oportunidade delas todas, que foi no Benfica Auckland. Foi de longe o melhor mercado para se trabalhar under, na minha opinião. Depois, vamos aqui a horários. O primeiro jogo do dia costuma ter melhor resultado para mim. O segundo jogo do dia, muito aqui influenciado pelo jogo do Inter Milão, drasticamente negativo. O terceiro e o quarto jogo do dia tinham vindo a ser mais positivos para mim. Já nas equipas, o Paris Saint-Germain, a minha equipa de longe mais lucrativa esta época, de Liga dos Campeões, de campeonato, eu previa um grande Paris este ano e eles pagaram-me sempre. Paris Saint-Germain, temos aqui o Seattle Sanders também, o Boca Juniors, o Botafogo está aqui por causa do Green no Paris Saint-Germain, na boa leitura que fiz sobre essa equipa. Temos aqui o Auckland City, que nos dá boas oportunidades para trabalhar Anders também. Na pior equipa temos o Inter de Milão, temos o Urawa Reds, que é basicamente o mesmo jogo, temos o Flamengo, onde não fui muito feliz também naquele jogo que trabalhei neles, o Real Madrid também não foi nada de especial no meu trabalho, e basicamente é isto em termos de equipas.
E está feito um levantamento. Dizer-vos que neste momento, e para terminar isto, a minha mood é uma mood de um sobrevivente. Continuo a tentar levar este combate até ao final. Sei bem, eu já conheço há 13 anos desta atividade. Eu sei muito bem. Quando algumas pessoas me falaram, tem calma, ainda vais conseguir 5 vezes mais. Abraão, ainda vais conseguir fazer o mesmo. Esqueçam, amigos. Eu já conheço muito bem psicologicamente como é que eu funciono. Eu já sei como é que eu lido bem com estas situações e por eu lidar desta forma é que eu nunca estourei bancas. Eu nunca deixei de ter dinheiro para fazer trading. Porque eu sei me controlar quando as coisas não estão a cair bem. Achar que tudo vai continuar a correr bem, que a algum momento as coisas viram. Não é assim. Eu já tive... Vocês viram, 15, 16, 17 mercados ali quase seguidos de prejuízo. Eu já tive 30 e qualquer coisa mercados em prejuízo. Uma fase em que eu sentava-me no computador e tinha uma equipa a massacrar a outra, bolas ao posto, bolas à barra, eu entrava e 30 segundos depois levava golo contra mim. Isto 2 e 3 vezes. E penaltis. Cheguei a ter sequências de 6 penaltis seguidos a meu favor serem falhados. Já cheguei a ter 2 vezes no mesmo mês o meu guarda-redes a perder a bola para um avançado e o avançado na Bundesliga a fazer golo. Portanto, eu já vi de tudo nesta profissão. E se há coisa que é um erro gigante, é nós acharmos que as coisas vão mudar só porque nós somos muito bons. Esqueçam. Nestas alturas é colocar guarda-chuva e esconder nas esquinas, porque em qualquer lado nós podemos nos molhar. Então é muito mais fácil esperar que a tempestade passe. E a tempestade pode passar a qualquer momento, mas pode demorar imenso isso a acontecer. E se demorar toda a competição a passar esta tempestade, se ela, para mim, no meu caso, se ela existir durante toda a competição, e muitas das vezes o nevoeiro é dentro só do meu cérebro, não é dentro do vosso, se isto demorar toda a competição, vai ser toda a competição. O que eu não vou fazer é colocar em xeque a minha banca por causa de estar numa mood negativa, por não conseguir entrar trade nenhum de valor, por estar encostado a um ringue. E é esta parte, nesta altura da competição, mais mental, mais do equilíbrio, ok? Porque do outro lado temos um adversário que vê o nosso estado, vê que nós estamos a sangrar, vê que deu-nos 2 bons socos. Meus amigos, é fechar, é defender, e se conseguirmos respirar, voltar a ganhar a respiração, se vier a oportunidade de respirarmos e o adversário se desproteger, aí nós vamos atrás dele para tentar dar o knockout da nossa parte e vamos para cima. Para já, a ordem é aguentar. Espero que tenham gostado destas minhas primeiras 3 rodadas neste Mundial de Clubes. Muito real. Estamos no ringue e estamos na luta. Até já.